E aí galera, beleza? Paulo Reis aqui na área trazendo mais um conteúdo para vocês aqui no Acampamento Dev. E dessa vez a gente vai falar sobre o Redis, um banco de dados que é bem simples de utilizar, ele funciona em memória e muita gente acaba deixando de se aplicar para algumas vagas porque vê lá no requisito Redis, pensa, pô, nunca usei Redis, não sei nem para onde é que vai com Redis, então essa vaga não é para mim. E você vai ver hoje que é tão simples que essas vagas sim são para você também. Então, antes de mais nada, vamos entender o que é o Redis. Se você já entende o que é cache, como funciona o cache, eu vou deixar uma marcação aqui no vídeo para que você pule essa parte teórica, para que não fique tão chato para você. Mas se você nunca ouviu falar em cache, ou já ouviu falar, mas não entende muito bem na prática como é que ele funciona, me acompanhe nessa apresentação aqui agora. Então, para que a gente possa entender como é que o sistema de cache funciona, a gente vai criar uma história fictícia aqui. Imagine que Marta, ela é mãe de uma criança que estuda na 7ª série da escola Pirilampo. Esse nome é só um nome aleatório que veio na cabeça aqui. Então, ela foi na papelaria onde João trabalha e disse o seguinte: olha, eu tenho essa lista de materiais aqui que é referente à 7ª série da escola Pirilampo. E eu preciso desse orçamento dos materiais que estão aqui. Então, João foi no estoque, olhou item por item e devolveu a informação para Marta, que pegou a lista e foi embora. Então, um tempo depois, Pedro chegou na mesma papelaria e disse o seguinte: olha, meu filho estuda na escola Pirilampo, na 7ª série, e eu preciso dessa lista de materiais aqui. Então, novamente, João foi no estoque, pegou todas as informações, anotou na lista e devolveu para Pedro. Tempos depois, Vanessa chegou na mesma papelaria e disse: minha filha estuda na escola Pirilampo, na 7ª série, e eu preciso dessa lista de materiais aqui. Novamente, ele foi no estoque, pegou todas as informações, anotou na lista e devolveu para Vanessa. Perceba que João, ele teve o trabalho de ir no estoque 3 vezes, sendo que nas 3 vezes ele pegou as mesmas informações e devolveu para pessoas diferentes. Vamos pensar, na vida real, isso é uma tarefa otimizada? Com certeza não. Então como é que João poderia fazer? Quando Marta chegasse e dissesse para João: ó João, eu tenho essa lista de materiais aqui da escola Pirilampo, da 7ª série, e eu preciso de um orçamento dela. João iria no estoque, anotaria na lista e faria uma cópia dessa lista. Por quê? Caso outra pessoa venha e queira a mesma lista, eu já tenho uma cópia aqui. E aí ele devolveria informação para Marta. Quando o Pedro chegasse e dissesse: olha, eu tenho um orçamento a ser feito da escola Pirilampo, da 7ª série, João ia saber o seguinte: ó, já existe isso no meu cache, que é a minha lista, né? Já. Se eu já tenho essa informação no cache, eu não preciso ir de novo no estoque. Eu faço uma cópia daquela lista e devolvo para o Pedro. Quando a Vanessa chegasse: olha, eu tenho uma lista também aqui da 7ª série da escola Pirilampo e tal, e eu preciso dessas informações. Ele, novamente, eu tenho essa informação da 7ª série da Pirilampo no meu cache, no meu cache local, que foi aquela cópia que ele fez. Tenho, então beleza, eu não vou mais no estoque. Eu pego aquela cópia, faço mais uma cópia e devolvo para a Vanessa. Ou seja, todo o trabalho foi otimizado, as pessoas tiveram informação muito mais rápida e João não teve o trabalho de ir de novo no estoque e recalcular tudo. Então a ideia por trás do Redis é justamente essa, é que a gente não precise fazer com que nossa aplicação fique processando coisas pesadas o tempo todo, sendo que a informação não mudou. Por exemplo, não faz sentido que eu vá no banco de dados, faça um processamento absurdamente pesado, que demora lá 5, 10, 15 segundos, por exemplo, e depois devolva a informação que não vai mudar. Ou seja, se a segunda pessoa vier acessar nosso sistema e obter a mesma informação, não preciso reprocessar isso porque eu já tenho essa informação gravada. Então, para criar um exemplo aqui, para a gente ver na prática como é que isso funciona, e vocês vão ver que é bem simples, eu vou criar essa aplicação que ele vai simplesmente se conectar a essa API da IBGE e a gente vai pegar algumas informações sobre os municípios. Perceba que se eu acessar esse endereço aqui, mudando apenas esse parâmetro aqui de cima, botar aqui, por exemplo, Bahia, ele me traz todos os municípios da Bahia, que nesse caso aqui são 417. Se eu mudasse aqui, por exemplo, para São Paulo, eu teria uma outra lista com 645 municípios. Então a ideia por trás do nosso sistema é que a gente se conecte à API do IBGE, obtenha essas informações, calcule a quantidade de municípios que tem no Brasil e exiba aqui nesse lugar aqui, que por enquanto está fixo ali em 10. Então vamos ver como é que a gente vai fazer isso. Então para esse exemplo eu vou utilizar o PHP, sem utilizar framework nenhum, vai ser com a linguagem pura ali, só para a gente entender como é que funciona a conexão entre uma linguagem de programação e o Redis. Mas tudo que a gente fizer aqui, vocês vão ver que é muito simples e praticamente idêntico em qualquer linguagem de programação.
obviamente mudando apenas a sintaxe de como você escreve o código, né? Então você vê aqui, eu já tenho aqui um arquivo que ele simplesmente tem uma estrutura básica do HTML, né? Ele faz a importação da biblioteca do Bootstrap e simplesmente tem um containerzinho aqui onde a gente bota a nossa informação aqui da API. Essa informação eu estou obtendo dessa variável total de localidades, que está aqui em cima fixa em 10. Mas a ideia é que a gente obtenha essa informação lá da API do IBGE. Então, para que a gente possa fazer essa conexão com o IBGE, a gente tem diversas formas. Eu vou fazer aqui utilizando o Guzzle, que é uma biblioteca muito simples de utilizar. E para quem trabalha, por exemplo, com JavaScript, seria análoga ao Axios, é muito parecida. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um novo terminal e vou rodar o comando simplesmente composer require guzzle http /guzzle. Beleza, a instalação já foi feita. E para que eu possa utilizar o Guzzle agora, eu tenho que importar o autoload do PHP, né? Então eu vou vir aqui em cima e vou dizer o seguinte, ó, require ons, ou seja, eu quero importar, né, apenas uma vez ele, que está dentro de vendor /autoload.php. Esse arquivo simplesmente está aqui dentro dessa pasta vendor que foi criada pelo Composer e o arquivo é esse cara aqui. Esse código que está aqui em cima eu mantive só para a gente poder ver em tempo de execução aqui, né, em tempo de desenvolvimento, toda e qualquer mensagem de erro que possa acontecer aqui no nosso código. Então, beleza, uma vez que eu já importei esse cara, eu tenho que agora importar o Guzzle, né? Então, eu estou importando agora a biblioteca do Guzzle. A gente tem ali uma classe client, né? E eu estou apelidando ela de Guzzle Client. Beleza? Uma vez que eu já tenho agora essa importação, eu posso simplesmente criar um objeto do Guzzle aqui que a gente vai utilizar para poder se conectar ao nosso serviço lá do IBGE, né? Então, vou criar uma variável chamada Guzzle Client. Guzzle Client. Ele vai receber uma nova instância de Guzzle Client. Esse cara ele precisa receber aqui dentro um array associativo com a nossa configuração inicial, né? Então eu vou colocar aqui dentro o base URI, né? Que é a URI base, né? do nosso serviço. Que nesse caso eu vou pegar lá do IBGE. Então a gente pode vir aqui, pegar tudo isso aqui por enquanto, né? Vou colar aqui dentro. Mas eu vou dizer que essa partezinha aqui, ó, por enquanto, ela não vai fazer parte da URL base. Eu vou deixar ela comentada aqui embaixo. Daqui a pouco a gente vai utilizar essa parte. E uma coisa que é bem interessante que a gente utiliza em nossos clientes de HTTP é definir um timeout. Ou seja, se depois de 2 segundos de conexão, por exemplo, a gente não conseguir uma resposta, ele vai falhar. Como aqui a gente vai fazer algo bem pesado, eu vou colocar aqui como 30 segundos. Mas aí vai depender muito do tipo de software que você está fazendo. Pode ser que 30 segundos seja muito tempo para você deixar o usuário esperando, né? E agora eu vou fazer o que aqui? Eu vou criar uma lista com todos os estados brasileiros. Ou seja, o FS recebe uma lista específica. Para que a gente não precise digitar essa lista, a gente pode simplesmente ir no Google e procurar por isso. Então a gente já tem esse cara aqui, ó. Vou simplesmente copiar esse cara. Então o que a gente vai fazer agora é fazer uma iteração sobre essa lista para fazer diversas requisições para o IBGE para obter essa informação. Eu estou colocando isso da pior maneira possível para que a gente tenha um sistema realmente pesado, só para a gente poder sentir a diferença de como essa otimização de cache pode ser benéfica para nossa aplicação. Então eu vou fazer um for each aqui, dizendo que eu quero percorrer todos esses UFs, né? E dizendo que cada UF encontrado vai ser salvo na variável UF. Agora o que eu vou fazer? Vou criar uma variável de resposta, então response, que vai chamar o meu Guzzle Client e vai mandar fazer um get em um endereço específico. E esse endereço específico vai ser a nossa base URL, que a gente não vai precisar digitar, concatenada com o que está aqui embaixo. Então essa informação aqui eu vou tirar daqui, vou jogar aqui dentro, mas
esse cara aqui ele precisa ser dinâmico, né? Então, eu vou pegar essa variável aqui e jogar aqui dentro. Só que se eu fizer isso dessa forma, o PHP não vai interpretar isso aqui como variável, vai interpretar isso aqui como string. Para resolver isso, eu simplesmente mudo isso aqui para aspas duplas, que aí ele vai funcionar mais ou menos como o template literal do JavaScript. Então, beleza, isso aqui já é o suficiente para que ele faça a nossa requisição. Só que para cada requisição que ele vai fazer aqui, se eu executar desse jeito aqui, ele vai ficar sobrescrevendo esse objeto e a nossa informação vai ser perdida. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui fora uma variável chamada total de localidades, que é justamente essa daqui de baixo, né? Vou ter tirado daqui. Vou dizer que inicialmente o valor dela é 0. E vou dizer o seguinte, ó, toda vez que você percorrer isso aqui, vamos pegar total de localidades e vamos incrementar com outra informação que a gente vai ter aqui agora. E qual vai ser essa informação? Vai ser a nossa resposta, ou seja, response, o que o Guzzle devolveu para a gente, aquele JSON lá, né? Só que dele eu quero obter apenas o corpo. Então, JSON body e está aqui. Só que se eu fizer dessa forma, o JSON não vai ser somado. Não tem como somar um JSON com um número inteiro, que nesse caso aqui o 0 é um número inteiro. Então isso aqui o PHP não vai conseguir fazer. Então para fazer de fato com que o PHP consiga tratar essa informação, eu preciso decodificar esse JSON para algo que o PHP entenda. Então existe uma função no PHP chamada JSON decode. Então quando eu faço isso aqui, ele vai pegar aquela resposta do IBGE que foi uma lista, vai transformar em uma lista do PHP, onde cada objeto vai ser um objeto do tipo stdclass, e agora eu consigo fazer qualquer tratamento em cima dela. Mas ainda assim eu não consigo somar, por quê? Porque esse cara é uma lista e não um número inteiro. Então, o número inteiro ou decimal, se fosse o caso. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso saber, na verdade, quantos elementos essa lista retornou, porque essa lista vai ter um elemento para cada município. Então, eu vou botar um count e isso aqui vai ficar dentro do nosso objeto. Então, o que vai acontecer? Ele vai contar com os elementos tem e vai somar com esse cara aqui. Então, vai na próxima, ele vai somar de novo, vai somar, e no final eu vou ter minha quantidade de elementos que tem na API do IBGE. Então, beleza. Isso aqui, se tudo está correto, deixa eu ver se não tem nada, uma vírgula aqui em cima, ponto e vírgula aqui em cima. Então, se tudo está correto aqui, quando eu executar isso, ele tem que mostrar para mim, aqui embaixo, já o valor da quantidade de cidades, de municípios que tem no Brasil. Só que esse processo vai ser bem demorado, porque ele vai abrir várias conexões lá para o IBGE. Vamos ver isso na prática. Então, voltando aqui, eu vou simplesmente recarregar a página. Então, perceba que ele disse que não encontrou o vendor autoload aqui. No nosso caso aqui, ó, a gente criou essa pasta aqui, ó, e ela está fora do app. Sendo que tudo isso aqui, na realidade, deveria estar dentro do app. Então, vou mover aqui. Então, beleza. Tudo agora está no mesmo diretório e agora vai funcionar. Então, vamos recarregar aqui a página. Show de bola. O que está acontecendo aqui? E isso talvez aconteça para vocês também. Ele está dando um problema de SSL. Então, para resolver isso aqui, a gente pode investigar o que está acontecendo com o nosso certificado, ou, como o foco da gente aqui é o Redis e não o Guzzle em si, né? A gente pode resolver de uma maneira bem mais simples, que é simplesmente vindo aqui e dizendo que eu não quero acessar mais por HTTPS, e sim por HTTP. Então, vou salvar esse cara e executar mais uma vez. Perceba que ele está processando aqui, ó, e está demorando bastante tempo. Agora, pensa que isso aqui é o seu site e você quer apenas colocar essa informação aqui para o seu usuário. Então, demorou bastante tempo. E toda vez que ele recarregar a página, vai demorar todo esse tempo. Se ele sair dessa página e ir para outra e voltar para ela, vai demorar todo esse tempo de novo. Então, isso é ruim porque o usuário fica muito tempo esperando e a gente fica mandando requisição para a API o tempo inteiro. São várias requisições, é uma requisição para cada estado brasileiro. Isso não é interessante. Então, a gente pode otimizar isso bastante com o Redis. E como é que a gente vai fazer isso? A primeira coisa é a gente instalar, obviamente, o Redis em nossa máquina. Se você estiver utilizando o Windows, você vai precisar instalar ele via WSL. Ah, Paulo, nunca usei o WSL e tal, como é que eu posso fazer isso? Então a Microsoft tem esse tutorial aqui, né, esse artigo, explicando passo a passo como é que você pode fazer para fazer a instalação do WSL, né, e consequentemente a instalação das interfaces Linux na sua máquina. Mas basicamente,
você pode vir aqui na sua Microsoft Store, procurar, por exemplo, por terminal, fazer a instalação desse cara aqui, né, que é o Windows Terminal. E depois disso, você fazer também a instalação, por exemplo, de uma variação do Linux, né, alguma distribuição Linux. Nesse caso aqui tem o Ubuntu, esse botão aqui vai estar como instalar, né, você vai simplesmente instalar ele. E obviamente seguir o que está lá naquela documentação e você vai ver que é bem simples, passo a passo. Como eu já tenho ele instalado aqui, não tem como eu vir aqui e refazer todo esse processo para vocês, mas é algo muito simples. Uma vez que você tenha o WSL instalado, basicamente vocês vão precisar seguir esse passo a passo aqui. Ó. Vocês vão abrir o terminal de vocês e vão selecionar o Linux que vocês querem. No nosso caso aqui seria o Ubuntu, né, que foi o que eu sugeri para vocês, mas pode ser outro. Então, basicamente, vocês vão pegar aquele comando que está lá e ir colando aqui. Lembrando que Ctrl+C no Linux, ele não copia o texto, né, no terminal do Linux. Ele vai cancelar o processo. Então, se você quiser colar alguma coisa aqui, não precisa dar Ctrl+V, simplesmente clica com o botão direito do mouse. Por exemplo, eu posso vir aqui, dar 2 cliques aqui em cima, 3 cliques na verdade, né? Ele vai pegar a linha toda, eu vou copiar esse cara, vou lá no terminal e simplesmente clico com o botão direito que ele já cola e você já consegue executar o comando simplesmente dando Enter. Então você vai fazer isso para esse, depois que terminar o processo, novamente copia esse aqui, cola lá, Enter de novo. Assim que terminar o processo, copia esse, cola lá no terminal de novo, Enter. E por fim, copia esse, dá Enter e tudo mais. Se ele pedir para você confirmar alguma coisa, é só apertar Y e depois apertar Enter. Uma vez que você já tem o Redis instalado, né, que é esse passo daqui, para startar ele é só rodar esse comando aqui. Pode ser que ele peça a sua senha, né, durante a instalação do WSL lá, né, do Linux. Você vai cadastrar uma senha, é só digitar a senha e apertar Enter. Tudo que tiver esse sudo na frente, talvez ele peça uma senha. Se você fizer esses comandos, obviamente, em sequência, ele só vai pedir a senha uma vez e já vai salvar essa senha para os demais aqui. Então, uma vez que você tenha o Redis já instalado e startado no seu sistema, basta você rodar esse Redis CLI aqui. Então, a gente vai dar aqui, vou limpar, e vou rodar um Redis -CLI. Então, ele vai ter exatamente isso aqui, ó, o endereço do seu Redis e a porta. A porta padrão é a 6379. Se eu vier aqui digitar keys, ele vai sugerir que eu digite um pattern, ou seja, um padrão para ele fazer alguma busca por minhas chaves. Eu posso simplesmente apertar asterisco e ele vai mostrar para mim todas as minhas chaves que eu tenho nesse banco de dados. O banco de dados Redis ele roda em memória, por isso que ele é muito rápido. Então, basicamente, ele pode estar na sua máquina ou ele pode estar em outro servidor. Obviamente, se ele estiver em outro servidor, o endereço vai ser diferente, né? O IP vai ser diferente. Mas, basicamente, ele é um banco de dados chave e valor. Você vai sempre salvar uma chave e um valor, só isso. Então, para que a gente possa fazer um teste aqui, ó, eu vou salvar. Então, vou definir uma chave. Perceba que ele já dá o template para você aqui. Ó. Eu vou definir uma chave que vai ser a chave nome com o valor Paulo. Belezinha. Esse OK significa que você consegue, que o último comando que você rodou tá ok, né? Rodou de boa. Então, se a gente der aqui um keys novamente e botar esse pattern, ele mostra pra gente aqui que tem ali uma chave nome. Então, beleza. Vamos criar uma outra chave. Então, set sobrenome, Reis, set idade, vou botar aqui 38, set gênero masculino. Então, se eu vier agora e der um keys asterisco, ele mostra para mim aqui todas as chaves que eu criei. Mas vamos imaginar que eu quero pegar a informação que está nessa chave aqui, idade. Perceba que é tudo muito sugestivo. Esse set define o keys, mostra todas as chaves, e para eu obter, eu simplesmente dou um get. Então, get o quê? Ele já sugere que você coloque o nome da chave que você quer. Então, botar aqui idade, ele já retornou para mim ali 38. Então, a utilização do Redis é bem simples. Só que se você não gosta muito do terminal, óbvio que você, enquanto programador, eu aconselho que você se acostume com o terminal. Mas se você não gosta muito do terminal e quer uma interface gráfica mais simplificada, existe esse cara aqui que é o Redis GUI, né? A interface gráfica do Redis, você pode instalar diretamente do site do Redis, que é esse site aqui, ó. Basicamente, você vai procurar no Google por Redis GUI, vai cair nesse site e você vai fazer a instalação aqui, é bem tranquilo. Então, uma vez que você tenha feito a instalação, você vai se deparar com uma tela parecida com essa. Você vai clicar aqui em adicionar Redis Database, né, que seria a conexão que você vai fazer com o seu Redis. Perceba que automaticamente ele já sugeriu
o endereço padrão, né, o endereço da sua máquina, que é o 127.0.0.1, a porta padrão do Redis, que é a 6379, e o restante tudo você não precisa mexer em nada. Então, vou simplesmente clicar aqui em adicionar Redis Database, ele já criou para mim a conexão aqui, eu posso clicar nesse endereço e ele já mostra para mim aqui todas as minhas chaves que eu criei lá no Redis. Eu posso criar uma chave por aqui também. Eu tenho aqui o tipo da chave, né? Nesse caso eu vou dizer que é uma string. E o nome da chave pode ser simplesmente uma palavra ou pode ser uma combinação de caracteres, vamos dizer assim. Eu quero pegar, por exemplo, aqui o funcionário, dois pontos, cargo. E aqui dentro eu vou colocar programador. Adicionei e ele já está aqui, o funcionário cargo, programador. Lá pelo terminal, eu também posso vir aqui e botar diz funcionário, dois pontos, cargo, que eu também consigo pegar a informação aqui. Então perceba que a utilização do Redis é bem simples. Só que, obviamente, a gente não vai utilizar esse cara como um banco de dados MySQL, por exemplo, né? A ideia não é essa. A ideia é o seguinte, tudo que for pesado ou que for requisitado o tempo inteiro, eu vou fazer a compilação do que eu preciso, salvar no Redis para que quando eu precise aquela informação esteja ali fácil para mim. Então, voltando lá, por exemplo, do IBGE, eu poderia, por exemplo, salvar essa informação aqui no Redis, né, essa quantidade de localidades, e ao invés de ficar toda hora requisitando, eu pego do Redis. Então vamos ver como é que a gente pode fazer isso. Uma vez que a gente já tem o Redis instalado, né, configurado, a gente vai precisar agora instalar uma biblioteca aqui no PHP que nos permita se conectar e manipular o Redis, né? Então a biblioteca que a gente vai utilizar é uma biblioteca chamada Predis, que é o pRedis. Então eu vou dar um composer require pRedis, né, Predis barra Predis. Perceba que a instalação já foi feita. E para utilizar esse cara é bem simples. Mesma coisa que a gente fez aqui no Guzzle, a gente vai fazer com o Redis. Então, vou dar aqui um use predis barra client as predis client. Eu preciso ficar colocando esses apelidos aqui? Nem sempre. Só que nesse caso aqui, como a gente tem duas bibliotecas com o mesmo nome, é interessante que a gente nomeie e também fique mais fácil da gente ler, porque às vezes você vai simplesmente fazer algo como new client, por exemplo, não dá, não fica muito legível que tipo de cliente é aquele ali. Então, dessa forma, a gente consegue ter uma visão mais assertiva, mais rápida, né? Uma leitura mais rápida. Então, o que eu vou fazer agora? A mesma coisa que eu fiz com o Guzzle, né, que eu criei ali um cliente, eu vou criar também um cliente para o nosso Redis, né, para o nosso Predis. Então, Predis Client vai receber uma nova instância de Predis Client. E esse cara também vai receber um array associativo aqui, que vai ter as informações básicas de conexão. Então, eu vou passar aqui, por exemplo, o scheme, dizendo para ele que tipo de conexão vai ser feita. Então, vai ser uma conexão do tipo TCP. Vou passar aqui também qual é o host que a gente vai utilizar, que nesse caso vai ser o nosso localhost, que é o 127.0.0.1. Óbvio que se fosse um host externo, a gente teria que colocar o endereço desse host aqui. E por fim, eu vou colocar a porta do Redis, né? Que a gente sabe, a gente já viu ali que é a porta 6379, né? Então, 6379. Belezinha, nosso cliente já está feito. Então, o que a gente vai fazer agora? Vou até minimizar esses clientes aqui, a gente não vai mexer mais neles por enquanto. Também vou minimizar isso aqui para ganhar espaço. Então, uma vez que a gente já tem essas informações, eu vou dizer o seguinte. Caso, vou ter que fazer uns comentários aqui para a gente ver. Ó. Então, vamos verificar. Então, verifica se existe uma chave. Vamos chamar de localidades, dois pontos, quantidade, no Redis. Então, se já existir essa chave no Redis, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar ela. Que aí eu não preciso fazer toda essa conexão aqui de novo. Mas se ela não existir, aí eu preciso fazer todo esse cara aqui de novo e depois salvar isso no Redis, né? Então vamos vir aqui e dizer o seguinte, ó. Eu vou dizer que... Vou até pegar esse cara aqui, aproveitar, né? Vou dizer que total de localidade não vai ser mais zero. Vai ser o meu predis client pegue a minha chave localidades, dois pontos, quantidade. Aí você fala, pô, Paulo, mas essa chave não existe. Exatamente, ela não existe.
Então, esse cara não vai receber nada, porque ela realmente não existe. Mas quando ela passar a existir, esse cara vai receber alguma coisa. Então, o que eu vou fazer agora? Então, se essa variável total de localidades estiver vazia, significa que não está no Redis, então eu vou precisar fazer esse trabalho adicional aqui, né? Então, só vou precisar fazer isso se essa variável estiver vazia. Então, o que a gente vai fazer? Vou percorrer todo mundo e ir salvando aquela informação da quantidade de localidade, né? Vou vir aqui e vou dizer que o total de localidades vai ser 0. Então, como o PHP não é uma linguagem fortemente tipada, esse cara aqui não necessariamente pode receber 0, ele pode receber nulo, por exemplo. Então, por isso que eu estou colocando propositalmente esse valor como 0. E aqui, ele já está fazendo nosso cálculo que a gente já estava fazendo. Então, beleza. Só que se eu fizer isso aqui, se esse cara estiver vazio, ele vai entrar aqui e vai fazer isso, e esse cara sempre vai estar vazio. Então, para que esse cara não esteja sempre vazio, a gente precisa agora colocar a informação lá no Redis. Então, o que eu vou fazer? Aqui eu vou inserir informação no Redis. Então, predis client, mesma coisa que a gente usou no terminal, set, e a gente vai simplesmente dizer que eu quero setar essa chave aqui. Só que eu preciso dizer agora qual é o valor, e o valor vai ser o meu total de localidades. Só que se eu fizer isso, essa chave vai ser criada no Redis, já vai resolver o meu problema, mas ela vai sempre existir no Redis. Sempre que eu quiser limpar essa chave, eu vou ter que excluir na mão. É um problema excluir na mão? Depende. Pensa o seguinte, com que frequência uma cidade vai deixar de existir ou vai criar uma cidade nova no Brasil? Não é que seja impossível, mas não é uma frequência muito alta. Então eu posso dizer o seguinte, ó, uma vez por dia, uma vez a cada uma hora, uma vez a cada uma semana, a cada um mês, limpa essa chave e faz uma nova requisição. Porque eu vou fazer uma nova requisição, já vou pegar os dados atualizados e vou salvar o meu cache, ou seja, eu estou atualizando o meu cache. Então é importante a gente saber, quando a gente está trabalhando com o sistema de cache, qual é o tempo de vida dessa informação. Ou seja, por quanto tempo eu quero manter essa informação no cache, para que eu possa, de tempo em tempo, ir renovando essas informações. Se a gente estivesse falando, por exemplo, de um sistema de notícias, de repente 1 hora podia ser muito tempo de cache. Então, nesse meio tempo de 1 hora, aí foram cadastradas várias notícias que não estão no nosso cache. Então, não é interessante. Num caso desse, talvez 5 minutos, 1 minuto, até 30 segundos, a gente não sabe. Só que nesse caso aqui, a gente sabe que, primeiro, provavelmente o IBGE não deve atualizar isso todo dia, toda hora. E a gente também não precisa que fique pegando isso todo dia, toda hora. Mas se a gente quiser manter aqui, só a nível de exemplo para a nossa aplicação simples aqui, eu vou dizer que essa chave ela tem que expirar, então expire, em um determinado tempo, né? E qual vai ser esse tempo? Primeiro, vou expirar quem? Vou expirar essa chave aqui, ó. Então essa chave ela vai expirar depois de, por exemplo, 30 segundos. Óbvio que na vida real a gente pode e deve analisar melhor esse tempo, mas para esse exemplo aqui, também para a gente poder ver na prática, eu vou deixar dessa forma aqui. Então, beleza. Feito isso, eu já tenho aqui minhas informações, né? Eu já tenho a informação que eu quero aqui e já salvei ela no cache. Se a gente executar esse cara pela primeira vez, né? Ou melhor, quando a gente executar esse cara pela primeira vez, essa informação vai estar vazia e ele vai precisar entrar aqui. Então ele vai fazer a requisição para a gente, que é uma requisição demorada. Depois que ele terminar a requisição, a gente já tem essa informação disponível para a gente. E com essa informação à nossa disposição, a gente vai gravar ela no cache. Da próxima vez, ele já vai estar no cache por 30 segundos. Passou 30 segundos, ele automaticamente já vai apagar do cache. Então vai precisar fazer de novo. Então vamos salvar isso aqui. E vamos só fazer mais uma coisinha aqui que talvez seja interessante. Eu vou chegar aqui no começo do programa e vou criar uma variável para a gente poder mensurar quanto tempo demora assim, a execução do código com e sem o cache, né? Então vou dizer que aqui vai ser o começo do processamento. Então vou chamar uma função nativa do PHP chamada microtime. Aqui eu vou passar um booleano true. E aqui no finalzinho, né, eu vou criar uma outra variável chamada fim do processamento.
que vai receber também o microtime, recebendo também o true. E logo abaixo eu vou chamar aqui tempo de execução, vai ser o meu fim do processamento menos o meu começo do processamento. E aqui embaixo eu vou dizer o seguinte: esse script demorou segundos. E obviamente vai ser o tempo de execução. Que eu já sei mais ou menos quanto tempo demorou aqui para fazer nossa requisição. Então vamos lá no navegador agora e eu vou recarregar essa página, né? Beleza. Esse erro aqui às vezes acontece porque o Composer não atualizou o seu autoload. Vamos tentar fazer lá a atualização. Eu vou vir aqui embaixo e vou dizer o seguinte, ó. Composer dump tracinho autoload. Vamos ver se isso aqui vai resolver o problema pra gente. Recarreguei aqui, não resolveu. Ah, tá. O que aconteceu aqui foi exatamente a mesma coisa que aconteceu da outra vez, né? Perceba que tem duas pastas vendor aqui. Por quê? Porque o nosso projeto aqui, ó, ele está rodando dentro da pasta PHP 8 e não dentro da pasta app. Então a gente deveria ter entrado nessa pasta aqui, ó, app, e rodar o comando do Composer de instalação do Predis aqui dentro. Então eu vou apagar esses arquivos aqui que eles não servem para nada. E vou rodar aqui o meu Composer require predis. Como agora eu estou rodando de dentro do próprio projeto, vai funcionar tranquilamente. Vamos vir aqui e perceba que ele já está demorando bastante tempo aqui, porque ele está se conectando lá com a API do IBGE. Eu poderia ter editado o vídeo, tirado esses erros, mas eu acho interessante manter esses erros para vocês entenderem como é que funciona o processo de desenvolvimento, né? Às vezes você dá um vacilo numa besteirinha, acontece o erro, você fica ali sem entender o que aconteceu. Então é interessante que aconteça comigo para que vocês, caso aconteça com vocês, saberem como resolver. Então perceba que ele trouxe informação aqui de 5.570 e essa consulta demorou quase 10 segundos. Então imagine você, no seu site lá, está demorando quase 10 segundos para obter essa informação. Isso é muito tempo, né? Vamos requisitar mais uma vez, né? Porque nesse meio tempo que a gente está conversando aqui, com certeza a chave já expirou. Se a gente for lá no nosso Redis e atualizar aqui, perceba que não está aqui porque o tempo que a gente ficou conversando ali, a chave já expirou. Então eu vou fazer uma requisição novamente. Perceba que vai demorar de novo. E assim que terminar, a gente vai lá no nosso Redis GUI para poder ver essa chave, se ela foi criada mesmo. Então se eu vim aqui atualizar, perceba que aqui a localidade e quantidade está aqui com 5.570 e ela vai expirar daqui a 18 segundos. Ó, vai passando aqui ó, o tempo de expiração. Então se nesse meio tempo eu vim aqui atualizar, perceba que é rapidinho. Ó, dura aqui ó, milissegundos. Enquanto estiver no cache. Quando sair do cache, vocês vão ver que vai ser bem mais demorado. Ó, saiu do cache, porque o cache só dura 30 segundos. Então, percebeu como utilizar o Redis é muito simples e é extremamente útil para qualquer tipo de aplicação? Então agora não tem mais desculpa para você não se candidatar àquela vaga que você queria e você já pode colocar o Redis no seu currículo. Então se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar aquele like, isso ajuda bastante, tem muita gente que assiste o vídeo e não deixa o like. Curtam o canal, curtam os vídeos e principalmente compartilhe com todo mundo de sua faculdade, do seu curso, daquele grupo que você faz parte. Faz essa informação chegar para o maior número de gente possível, para que o pessoal veja que algo extremamente simples muitas vezes cria um mito na cabeça das pessoas. Beleza? Até a próxima, pessoal.